Pessoal, sejam todos bem-vindos ao IbraCast, seu podcast sobre psicanálise. Meu nome é Leudes Rodrigues, sou psicanalista e professor do IBRAPS. Nosso podcast será sempre num formato de entrevistas, em que conversaremos com profissionais de diversas áreas, sempre com temas relevantes e atuais, num diálogo com a psicanálise e saúde mental. Hoje a nossa conversa será com a Patrícia Vanteza, voluntária do CVV, do Centro de Valorização à Vida, há 25 anos. Patrícia, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com o Centro de Valorização à Vida. 25 anos, né? Muito tempo. Né? Como que foi esse seu primeiro contato, essa trajetória sua? Bom, em primeiro lugar, Leudes, eu que agradeço, né? É uma honra e um privilégio poder bater esse papo. Agradeço bastante o convite e tenho uma relação realmente bastante longa, né, com o CVV, e é uma instituição que eu respeito e que amo muito, né? A minha história com o CVV, ao longo desses 25 anos, primeiro ela começou porque eu tive o contato, né, o caso de um suicídio na minha família, que me aproximou bastante para esse universo, né? E num momento em que lidar com aquela dor foi algo muito difícil, eu me lembro que uma noite eu estava assim muito sensibilizada ainda, né? Eu morava em outro estado e tal, e assim, ainda muito pensativa em relação àquilo tudo, ainda com muita dor. Eu vi uma propaganda do CVV e eu não falava a respeito daquilo, né? Eu não dizia, não falava a respeito do suicídio. Foi meu pai, eu dizia que meu pai tinha morrido porque teve um infarto fulminante, né? Alguma coisa assim. Eu não falava claramente com as pessoas a respeito disso. E ali eu vi um espaço para poder falar, né, a respeito disso com uma pessoa que pudesse me ouvir. E o que eu encontrei foi assim, um oásis, né? Porque foi alguém neutro, alguém que realmente agiu. Era uma coisa que eu me envergonhava bastante, uma pessoa que conseguiu ouvir de uma maneira totalmente neutra, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Respeitando, acolhendo, onde eu percebi que eu não precisava inventar nada, não precisava fugir de qualquer assunto. E ali eu pude conversar, enfim, né? Falar claramente a respeito daquilo, e aquilo me causou um alívio muito grande. Tempos depois, já reorganizada, retornei ao Rio, né? Alguns anos depois, eu conheci o trabalho do CVV, não sabia que era voluntário, né? E aí ele surgiu através de uma pessoa, um amigo muito antigo que conhecia, era voluntário, e eu falei, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Aí eu fui para um curso de seleção, me apaixonei, fiquei, e lá se vão 25 anos. 25 anos, é uma vida, né? Mas para quem está nos ouvindo, Patrícia, o que é o CVV? O CVV é um programa de apoio emocional e prevenção do suicídio que existe há quase 60 anos no país. Ele é totalmente feito por voluntários. Esses voluntários eles são treinados, né? Para oferecerem uma escuta acolhedora, uma escuta neutra, onde não haja julgamento, onde não haja nenhum tipo de interferência. Então, esses voluntários, eles passam por treinamento que dura em torno de umas 12 semanas, mais ou menos, né? Até para a pessoa perceber se realmente é aquilo que ela quer, onde, na verdade, o que ela vai fazer é aprender a limpar um pouquinho essa escuta, né? Aprender a fazer uma escuta que seja realmente neutra, acolhedora, que permita ao outro expressar o que for, até o seu desejo de morrer também, né? Com uma certa naturalidade. Então, o trabalho é feito para criar esse espaço de esvaziamento, onde a pessoa possa falar sobre aquilo que é importante para ela, seja o que for, e o voluntário esteja ali sem direcionar, sem dar opinião, sem dar conselho, mas apenas ao lado da pessoa, permitindo esse extravasar. Apenas isso. Eu havia até, a gente estava conversando sobre isso, né? O CVV, né? Como que as pessoas chegam ao CVV? Como que se pode ter contato com esse centro, né, de valorização à vida? O CVV ele hoje está presente em todo o território nacional, e ele até faz atendimento fora do país também por causa do online, né?
Mas hoje nós temos mais de 120 postos de atendimento, são mais de 4.000 voluntários espalhados pelo país todo. E as pessoas podem entrar em contato com o CVV através do telefone 188, que é nacional, né? A pessoa liga, de onde ela ligar pode cair em qualquer lugar do país. Ela pode entrar em contato também pelo chat do CVV, que é o pessoal que costuma, né, atender aí de forma online, vai pela... Mas o chat é por onde? Por qual rede social? Pode entrar pelo site do CVV, que é o cvv.org.br, né? Pode também mandar carta, e-mail. Antes da pandemia, existiam alguns postos, a maior parte dos postos, né? Oferecia também o atendimento presencial, não 24 horas, claro, né? Mas em horário comercial, porque o telefone 188 funciona 24 horas. Mas as outras formas de atendimento dependem, né? Por exemplo, um presencial dependia de um horário comercial. O chat do CVV, ele muitas vezes não atende 24 horas pela questão da quantidade de voluntários no chat do CVV. Então, óbvio, o e-mail ele vai demorar um pouquinho, às vezes uns 2 dias, talvez, para né, ter essa resposta quando a pessoa envia uma carta. Mas sempre o CVV se coloca aí à disposição, tentando abrir cada vez mais formas de se colocar à disposição da população. Né? Então tem um contato pelo telefone 188 e pelo o site... Pelo site cvv.org.br, que a pessoa pode ali acessar o chat ou também verificar postos de atendimento, e-mail, carta, enfim. Interessante que você falou, postos de atendimento. Então tem também um posto físico tem. de atendimento. Isso, são cerca de mais de 120 postos, na verdade, né, que são espalhados no país inteiro. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos, aqui no centro da cidade, tem em Copacabana, tem em Niterói, tem em Nova Iguaçu, tem vários. Nós temos, acho que Rio e Estado do Rio, nós temos uns 15, 18 postos do CVV. Então, tem bastante. Com a pandemia, Patrícia, você conseguiu perceber um aumento da procura dos atendimentos no CVV? Como que foi essa relação da pandemia e suicídio, né? E essa procura por ajuda? É muito difícil a gente dizer assim, houve um aumento por causa da pandemia, né? Eu digo na procura do trabalho do CVV. Por que que eu te falo isso? Não que não tenha uma relação, né, das pessoas realmente buscarem mais ajuda, não é isso. É porque o CVV, na verdade, ele já vinha numa crescente. Quando a gente pega, por exemplo, os números de atendimento do CVV, aí até para te posicionar um pouquinho para você ter ideia, né? Se a gente pegar ali 2015, o CVV atendia por ano, né, cerca de 1 milhão e 300 contatos. Quando a gente foi para 2016, 2017, isso dobrou. 2019, 2020, nós tivemos mais de 3 milhões de contatos. Então, o que a gente percebe é que quanto mais a gente expande o trabalho, mais voluntários, mais possibilidades de atendimento, a procura ela se torna cada vez maior, né? Ou seja, a gente percebe que cada vez mais as pessoas precisam desses espaços de fala. Em relação à pandemia, a gente percebe sim, talvez um aumento voltado à questão da pandemia, os medos, né, as dificuldades relacionadas a isso. Mas em nenhum momento isso também se torna algo único, como se os outros assuntos não fossem abordados. Na verdade, se torna mais um canal e mais um assunto a ser abordado nesses canais, mas as dificuldades, elas são de todas Diversas, as esferas, né? Talvez a pandemia tenha trazido isso mais à cena, né? Mas eles estavam sempre aqui, né, presentes. Patrícia, vocês, no caso você, né, que já trabalha há 25 anos, qual a importância, né, do CVV como esse suporte para a sociedade? Olha, eu acho que em primeiro lugar, né, a gente realmente perceber esse espaço de fala onde a gente pode ser a gente, né, sem precisar disfarçar o que a gente sente. Poder encontrar um espaço onde a gente possa realmente ter uma linguagem de sentimentos, porque o CVV tem uma linguagem muito forte de sentimentos,
onde a gente possa pura e simplesmente colocar aquilo que a gente sente, o que pensa com aquilo que a gente é. Então, nós percebemos isso muitas vezes dentro das dificuldades, até das próprias relações. Às vezes a gente quer conversar com pessoas, as pessoas podem ter muitas vezes até toda boa vontade em muitos aspectos, né? Mas é muito comum nas relações as pessoas quererem julgar, quererem opinar, quererem dizer, mas se eu fosse você faria isso. E a verdade é que a gente não é o outro. Né? Então tem certas coisas que a gente faria porque olhar de fora, com a vivência da gente, com os recursos que a gente tem naquele momento, se torna muito mais fácil. Mas quando a gente pensa no espaço do outro e com os recursos que a pessoa tem, com a própria vivência, né? Quem disse, às vezes até a gente no lugar da pessoa poderia fazer muito pior, né? Então encontrar um espaço onde a gente possa colocar de verdade aquilo que a gente sente, sem esse receio e sem ter também, né, com toda a boa intenção que haja, mas sem ter alguém que diga, não, mas eu acho que você tem que fazer assim, mas você não pode sentir isso daqui não, deixa isso para lá. A gente percebe que isso é muito poderoso, né? Então, a ideia do CVV é poder se colocar cada vez mais à disposição das pessoas para terem esse espaço onde elas possam reduzir pressão. Né? Que esse é o objetivo do trabalho do CVV, é ter esse primeiro contato, esse acolhimento, para que ao falar as pessoas possam muitas vezes se reorganizar e esvaziar talvez o desespero inicial. Exatamente. E a partir daí elas vão com certeza, né, com a cabeça um pouco mais fria, tomar as decisões, buscar as fontes de ajuda que elas acharem mais significativas para elas, né? Por que você acha, Patrícia, que as pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre suicídio? Eu acho que ainda é um tabu, acho que amenizou bastante, né? Hoje a gente fala muito mais claramente, mas ainda é um tabu muito grande. Eu acho que a ideia da morte em si para o ser humano já é uma coisa difícil, né, da gente falar. A gente é muito interessante porque a gente fala o tempo todo dos desejos de vida, né? Mas a gente já não tem. Eu acho muito assim. Às vezes eu fico olhando, né, determinadas situações, por exemplo, como a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Tem pessoas que às vezes até falam, não, esses assuntos não, como se por algum acaso não fosse um fato de que todo mundo vai morrer um dia, né? A gente pode ter dúvidas sobre um monte de coisas na vida, mas sobre essa não tem dúvidas. Mas a gente percebe que é ainda uma dificuldade de falar. E aí, só fazendo um parênteses, né, que uma vez eu li uma pessoa falando a respeito de uma coisa muito interessante. Quanto mais consciência eu tenho de que um dia vou morrer, mais eu valorizo o tempo que eu estou aqui. É um paradoxo, né? E aí a gente percebe que, em geral, as pessoas lidam justamente com o contrário. A ideia da morte parece uma coisa meio, não quero tocar nesse assunto, não quero saber disso, isso aí eu não quero falar a respeito disso. Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente está ainda colocando uma coisa maior ainda, porque se a gente parar para pensar, né, entre aspas, quer dizer, não foi uma coisa que chegou, foi uma coisa que a pessoa buscou, né? Então, acho que isso ainda, para a gente, ainda é uma coisa difícil de entender. Além do mais, o suicídio ele é multifatorial, ele é complexo mesmo, não é algo que, né, seja tão simples assim para a nossa ainda capacidade de entendimento sobre uma série de coisas. Então, eu acho que ainda é um tabu. Mas uma coisa que a gente percebe, Leudes, é que assim, a gente precisa falar a respeito disso, sim. A gente precisa ter conhecimento e precisa saber fontes certas, né, de lugares certos, sérios, onde se fale a respeito disso, mas a gente sabe que é um assunto que também precisa ser trabalhado com muito respeito, né? Quando a gente fala na prevenção do suicídio, a gente fala numa grande rede em que todo mundo é parte importante nisso. E uma, por exemplo, parte importante é a própria mídia, que tem um papel muito importante na prevenção. E aí, antigamente, existia medo de se abordar o assunto. E se percebe o seguinte, não precisa ter medo, pode ser abordado, mas daí a poder ser abordado significa que vá se abordar de qualquer maneira?
né? Significa que você vai banalizar o assunto? Não, existem sim formas corretas de se abordar que podem ser trabalhadas como prevenção. Não revelar meios, não romantizar, não colocar que a pessoa não encontrou uma outra solução, não endeusar a pessoa, né? Não revelar formas. Existem vários direcionamentos do que fazer e do que não fazer. Quando oferecer canais de ajuda, né? Mostrar que a pessoa pode estar num momento e que ela esteja precisando buscar um profissional, por exemplo, da saúde mental, ou seja, existem formas corretas que se tornam formas de prevenção. Acho que o próprio nome do instituto, o do centro, já leva para esse lugar, né? Porque não é o centro do suicídio, né? É o de centro, valorização da vida. Exatamente, já leva você para outro lugar. É né? verdade. E quando a gente tem uma fala que não respeita determinadas coisas, né? Aí sim a gente percebe que muitas vezes pode trazer aquilo que se chama de gatilho, né? Que era a preocupação antigamente. Será que falar induz? Será que leva a mais? Né? Não é que falar sobre vá causar mais, mas é fato, existe sim uma forma responsável de se falar. De como se falar sobre esse assunto. Exatamente. Né? É um assunto sério, é um assunto que tem que ser trazido sim à discussão, a gente precisa fazer isso para tirar o tabu, mas com todo o respeito e seriedade que o assunto merece, né? Não com a banalização, não de qualquer forma. Você falou isso sobre a questão da mídia, né? A mídia pode ter um papel importante numa retirada desse tabu, né? Falar de forma respeitosa, de forma realmente de valorizar a vida, né? E não induzir ao suicídio. E que outras esferas da sociedade podem ajudar nessa questão, né? Do valorizar a vida, né? Prevenção ao suicídio, o retirar o tabu que se tem sobre o suicídio. A gente sempre fala que a gente está falando da vida, né? Então a gente sempre fala que pertence a todos, assim. Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, todo mundo tem o seu papel dentro disso, né? Não existe alguém que tenha um papel maior ou menor. Se a gente parar para pensar, todo mundo é importante nesse processo. Desde o familiar que tem o olhar para o outro, que percebe o outro em casa, né? Que percebe, por exemplo, aquele filho que às vezes fica mais isolado, aquela pessoa que tem mudanças bruscas de comportamento, né? Que às vezes tem uma fala um pouco mais depressiva, digamos assim, como às vezes a gente percebe nas redes sociais. A gente não vai fechar os olhos para isso, né? Então, ter essa preocupação de olhar realmente, de perceber quem está ao lado da gente, se a pessoa está bem, se está precisando de alguma coisa ou não, né? A maneira como muitas vezes a gente também vai buscar conversar com essas pessoas, tentando não interferir, dando a oportunidade à pessoa de falar, né? Porque se eu procuro uma pessoa para conversar e essa pessoa também já vem de uma forma muito construída nas opiniões dela para que eu não possa manifestar a minha opinião, a tendência é que eu me feche, né? Então, ter essa possibilidade de também aprender a criar um ambiente de uma escuta que possa ser um pouco mais acolhedor, até para permitir a pessoa a falar realmente e verbalizar que ela está precisando de ajuda, para justamente poder acompanhar essa pessoa num profissional de saúde, por exemplo, saúde mental, né, que é tão importante. No momento que ela consegue verbalizar, estar ao lado e efetivamente levar, porque muitas vezes a pessoa pode dizer que vai procurar, mas sozinha ela não ter forças, ou falar aquilo só para amenizar, né, para o outro parar de se preocupar. Então, nessa hora, se mostrar verdadeiramente do lado, olha, eu tô aqui com você, eu vou lá com você, não se preocupa, sabe? Eu vou estar do seu lado, conta comigo, vamos juntos. Isso, muitas vezes, para a pessoa pode fazer toda a diferença ali, né? Quando a gente fala também do próprio papel, se a gente parar para pensar, né, da igreja, no sentido não da... a gente percebe, por exemplo, que em termos de prevenção de suicídio, existem fatores de proteção e espiritualidade, você se perceber conectado com algo maior, seja a religião que for, né? É uma forma também de você ter um ponto de prevenção, como os bons relacionamentos que a gente constrói,
né? Como também o cuidado, muitas vezes, seja com uma boa noite de sono, que é tão importante que às vezes a gente deixa de lado, como a própria questão da atividade física. Enfim, existem várias coisas que levam para a gente alguns pontos que a gente vê que são pontos que facilitam um pouco mais, né, o trabalho de prevenção. Mas quando a gente tem essa consciência de que todo mundo, cada um no seu papel é importante, porque a gente está falando de vida, está falando de manutenção de vida, né? Não estar alheio, não estar à parte nesse processo, é um familiar, percebeu? Apoia, sabe? Ajuda. Eu vejo, por exemplo, alguns, eu tenho, às vezes faço parte, acho bem bacana. Outro dia eu estava ouvindo uma amiga minha relatando uma coisa que ela começou a fazer, né? Ela estava com uma amiga morando num outro país e essa amiga, pelo isolamento, por tudo, estava passando por um período também para baixo, um período mais depressivo. Então ela montou um grupo em que as pessoas se revezavam para poder conversar, ligar para a menina, né, para saber. Era um grupo até, elas eram da mesma igreja, então resolveram fazer, né, oração, o momento de oração juntas, enfim, o que quer que fosse, mas ter a preocupação de realmente, sabe, vou procurar, vou me colocar verdadeiramente à disposição, vou olhar para o outro, ouvir o outro. Exato, né? Vou permitir que o outro realmente conte comigo. Isso a gente percebe que é uma coisa que faz falta, né? Eu quero ser considerada, você quer ser considerado, né? Quem não quer ter a sensação de que é importante para alguém? Nós somos seres relacionais, né, Leandro? Então, precisamos, né? Pode-se dizer, se falar de sinais que levem a uma possibilidade de um suicídio? A gente sempre fala assim, existem algumas coisas que podem dar indícios pra gente, né? De que a pessoa está num grau de sofrimento. Não quer dizer que a pessoa esteja pensando em suicídio ou que vá, né? E que a gente também procura ter muito cuidado com isso, porque quando a gente fala assim, existem sinais, vamos parar para pensar. Imagina uma família enlutada por alguém, né, que perdeu alguém por suicídio, de repente houve assim, há sinais que mostram que alguém está pensando em suicídio. Muitas vezes foi percebido que isso gerava uma certa culpa em quem ficava, né? Como assim? Não vi. Exatamente, como não vi os sinais. Né? Então a culpa é minha, porque afinal de contas os sinais são tão claros, né? E eu não vi, e não é a realidade. Quantas coisas existem que a gente às vezes pode até perceber algumas situações, mas dificilmente a gente vai imaginar que a pessoa com quem a gente convive realmente está pensando em suicídio, né? Mas a gente fala em determinadas coisas. Por exemplo, a pessoa que de repente perde prazer em todas as atividades que antes eram prazerosas para ela. Ela muda bruscamente o comportamento, né? Muitas vezes começa a trocar a noite pelo dia, ou então dorme demais, se isola completamente. Muitas vezes entra naquele processo daquela tristeza que não passa, não quer contato com as pessoas, né? Ou então, como eu falei, às vezes aquelas frases depreciativas em redes sociais, o mundo ficaria melhor sem mim, seria melhor se tudo acabasse, né? Eu vejo que eu não presto mesmo, então não vale a pena viver, enfim, né? A gente percebe algumas coisas que são importantes para que a gente possa ficar atento, não banalizar, não achar que a pessoa está falando aquilo ali, é bobeira. Não, pode significar sim que a pessoa de repente está, né, precisando de uma atenção maior, alguma coisa. Mas, como eu falei, são coisas, né, que somadas, não são coisas isoladas, mas que o conjunto disso podem sinalizar que a pessoa está em algum grau de sofrimento e que é importante a gente aprender a dar essa atenção. E aí eu queria pedir licença a você para comentar duas coisas. Toda licença. Olha como é interessante, porque a gente fala muito isso. Outro dia eu li às vezes a gente vê na questão de Setembro Amarelo, né? Algumas pessoas que colocam assim, pois é,
quando é Setembro Amarelo, me fala que eu tô aqui para te ouvir, etc, etc. Passou, não é nada disso, né? Então, a primeira coisa é que a gente sabe que prevenção de suicídio se faz o ano inteiro, né? Em setembro, apenas se fala mais a respeito disso, da mesma maneira como em outubro tem a questão do câncer de mama, né? Novembro a questão do câncer de próstata e etc. Mas a gente precisa entender que prevenção de suicídio é o ano todo, né? A segunda coisa que eu queria assim colocar é que a gente precisa tomar às vezes, né, cuidado com algumas coisas, porque a gente é o que a gente está falando, às vezes a gente não percebe até o quanto a gente verdadeiramente está disposto a estar com o outro e a ouvir o outro. E aí eu lembro que quando começou o Facebook, um colega meu, ele postou algo do tipo, um conhecido, né, na verdade, ele postou algo assim: hoje não estou legal, queria muito ter alguém para conversar. E aí eu fiquei observando aquilo, ele começou, foi logo no início do Facebook, imagina, né, há muitos anos. Ele começou a colocar aquilo de uma maneira ali aberta, e eu fiquei muito impressionada com a maneira como ele começou a receber do tipo, e aí? Vai ficar de frescura? E aí? Aí começaram a xingar, tá parecendo não sei o quê, sabe? E aí ele mesmo começou a mudar o discurso. Não, eu tava brincando só pra ver se alguém tava acordado. Eu fui conversar com ele, obviamente, em particular, né? E aí ele começou a conversar e ele realmente não estava bem. Então, às vezes a gente percebe, né, que por mais que haja essa coisa, não, me liga, não, eu estou aqui à disposição, mas a gente precisa se perguntar também, né, eu estou disposto a encontrar um espaço onde eu possa permitir que o outro fale sobre aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, sem que eu vá interferir, né, porque de maneira geral a gente percebe que as pessoas têm essa coisa de, não, besteira, você tá chateado por causa disso, deixa isso pra lá. E isso, se a gente parar pra pensar, não tem um efeito contrário, né? Eu não gostaria de encontrar isso, né? Se eu fosse procurar uma pessoa com quem eu quisesse falar, eu não gostaria de encontrar alguém que minimizasse, que menosprezasse ou que achasse que o que eu tenho para falar é besteira, né? Então são as pequenas coisas que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem que se perguntar, né? Eu estou realmente disposto a isso? Ou só o fato de permitir que a pessoa expresse que ela precisa de alguém, às vezes o fato da gente entregar um contato do CVV, por exemplo, bom, eu não tenho essa capacidade, né? Eu não quero, mas eu conheço alguém que pode. Então tá aqui, olha, procura esse lugar. Com certeza já é uma ajuda tremenda, né? Patrícia, por exemplo, uma mãe, né, que perceba, né, esses sinais, né, de que algo não está certo com o seu filho, de que existe talvez essa questão do suicídio ali muito presente, né, o que a mãe ou familiar, né, ou um amigo, o que ele pode fazer para ajudar essa pessoa? A primeira coisa que a gente coloca sempre, né, Leudes, é esse poder realmente de você de se conectar com o outro, né, de você efetivamente chegar para a pessoa, sabe, e tentar assim segurar a sua ansiedade para falar, né, se colocar verdadeiramente à disposição, dizer, olha, chamar num canto, não na frente das pessoas, né, num ambiente onde não haja aquela preocupação com o relógio, sabe, e poder dizer para a pessoa, olha, eu tenho percebido que você está assim, 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 está acontecendo realmente alguma coisa, eu quero que você saiba que realmente eu me importo, né? Existe algo que eu possa fazer? E isso, por mais que a gente pense que é simples, e isso faz um efeito tremendo, a gente sabe que não é tão... Eu não sei se é questão de simples ou fácil, né? Porque quando a gente realmente se coloca dessa maneira para o outro para gerar conexão, a gente precisa também estar aberto a suportar o que vem, né? Então, eu imagino que um espaço onde um pai e uma mãe
efetivamente possam permitir que o filho vá falar determinadas coisas, de como ele se sente de verdade, mesmo que isso possa ser oposto àquilo que ele de repente está buscando, não por certo ou por errado, mas por respeito a que o outro perceba e sinta as coisas de uma maneira diferente, a gente começa a abrir espaço para diálogo realmente, né? Porque se a gente pensa em buscar um diálogo, mas nesse diálogo a gente quer impor o nosso ponto de vista, a gente não está gerando conexão, né? E aí quando a gente perde a conexão, fica muito difícil realmente de permitir esse espaço onde a pessoa possa desabafar verdadeiramente, né? Então assim, o que a gente sempre coloca é isso, o quanto você está disposto a ouvir sem julgar, a estar presente de verdade, né? Aquele momento de esquece todas as coisas, essa coisa de não, vai falando e tô ali no telefone, né? Não funciona, é momento de olhar no olho, sabe? De repente pegar a mão e falar, olha, algo que eu possa verdadeiramente fazer por você, olha, eu não posso mudar, às vezes até não é uma questão do que você pode fazer. Porque existem determinadas coisas que você efetivamente não vai poder fazer nada, né? Mas muito mais do que fazer alguma coisa, às vezes aquele espaço onde você diga, olha, eu respeito a dor que você está tendo, né? Eu talvez não consiga dimensionar a sua dor, mas eu respeito muito e eu quero que você saiba que mesmo para estar aqui com você, mesmo se você não quiser falar a respeito disso, você conta comigo, eu estou do seu lado, isso faz diferença na conexão, né? Quando a gente tenta interferir, julgar ou tentar tirar a pessoa à força daquele espaço sem permitir a ela, né, vivenciar aquilo, a gente percebe que não funciona muito. Uma coisa que é muito interessante, Leudes, e aí outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar que eu achei muito precioso, falando sobre o que se fala tanto sobre empatia hoje, né? Ah não, porque empatia é se colocar no lugar do outro, etc, etc. A verdade é que tem certos espaços que a gente não vai conseguir entrar, né? Tem certas dores que a gente não vai conseguir sentir, por mais que a gente tente dizer assim, não, eu imagino, a gente não imagina Que a dor coisa é do outro, nenhuma, né? A dor é do outro, exato, né? Como sentir essa não dor? tem, né? Por mais que a gente tente dizer para a pessoa que a gente pode imaginar, não tem. Mas o que é mais honesto, muitas vezes? A gente dizer, eu imagino, ou então, eu sei o quanto isso está sendo difícil, ou às vezes é muito mais honesto a gente dizer, olha, eu realmente não sei como é se sentir assim, né? Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Se você quiser falar a respeito disso, eu estou aqui. Se você não quiser falar, tudo bem também, eu estou aqui do mesmo jeito. Isso às vezes cria muito mais um espaço de respeito e de aceitação que o outro tem o direito de sentir a dor dele, do que a gente dizer que sabe, que entende aquilo que às vezes a gente não vai entender e não vai conseguir chegar àquele espaço, né? Enfim, é estar presente de verdade, é se conectar. E a gente percebe isso em todas as esferas, né? Nas relações da gente de amizade ou de, enfim, né? Hoje se fala tanto da questão do tempo de qualidade, o que a gente consegue conectar com o outro, às vezes meia hora que você passa com o outro de verdade, olhando no olho, presente, às vezes tem um valor muito maior do que 24 horas que você passa cada um fazendo uma atividade e sem se Sem se importar com o conectar, outro. né? Exatamente, né? Então, enfim, eu lembro sempre daquela, e cada vez eu penso mais nisso, né? Aquilo que é tão batido já, que fala do Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só outra alma humana, cada vez mais eu chego à conclusão disso, né? O que nos une é esse ponto de sermos humanos, né? Em que de repente a gente se olha, se percebe além do olhar, se toca, que vai muito além, que é onde a gente cola coração com coração e consegue verdadeiramente se conectar, né? Então acho que esses espaços é que fazem a diferença, porque somos seres gregários, somos seres humanos, né? Por mais que às vezes a gente se distancie com um monte de coisa, mas é essa essência, é essa faísca nossa humana que nos une, né? E a necessidade de ter esse espaço, né, Patrícia, de falar, né? E aí eu vou
né, relacionista à psicanálise, né? A psicanálise também fornece esse espaço e a importância desse espaço. Porque quando você fala do processo do Centro de Valorização à Vida, de dar esse ouvido, essa escuta para alguém que precisa, permitir com que ela fale, que o atendente, a pessoa que está ali recebendo, não está no lugar de julgar, não está no lugar de dizer o que é certo, o que é errado, ou sentir a sua dor, né? Não é esse o lugar. Né? O lugar é de ouvir, né? E a gente percebe a carência que existe, né? De ser ouvido e verdadeiramente ouvido, né? Não é apenas escutar, né? Alguém falou e eu estou aqui no celular, né? Eu estou aqui atento a você, eu estou contigo, né? Eu estou com você. Esse momento é muito importante, né? A pessoa precisa, e às vezes a angústia ela está exatamente em não poder falar sobre. Né? A gente estava até conversando sobre isso antes da entrevista, né? A angústia às vezes ela vai se esvaziar pelo simples processo de falar sobre a dor. Aquela pressão inicial, aquele peso inicial pode esvaziar por apenas ouvir. Você cita a questão do Facebook, né, de um rapaz que coloca lá, né, tô precisando ser ouvido, né, e eu tenho muita preocupação com amigos quando põem isso. Né? Hoje, lógico, por ser psicanalista, eu entendo algumas coisas, mas a importância de a pessoa ter alguém que mande lá no chat, quer conversar? Estou aqui. Ponto. E deixa a pessoa, se coloque à disposição, né, de ouvir. A pessoa precisa ouvir. Né? No consultório a gente tem esse papel profissional de ouvir, mas não precisa ser só profissionalmente. Né? Na vida, né, nós podemos ceder esse lugar. Né? Estar nesse momento de ouvir. Às vezes a pessoa precisa falar. Né? E a dor dela não pode ser banalizada, a dor dela não pode ser relativizada. Né? Quando a gente vai estudar sobre suicídio, né, eu já li algumas cartilhas, né, que são distribuídas do CVV, fala muito sobre isso, né? Ouça. Sim. Não julgue, não minimize, né? Não tente desvalorizar essa dor. Né? Apenas ouça. Exatamente. Muitas vezes quem vai falar não está querendo saber se está certo, se está errado. Né? A pessoa só está querendo colocar aquilo dentro da visão dela, do ponto de vista dela, de como ela está se sentindo em relação àquilo. Ela não está querendo saber se as pessoas concordam ou se discordam. Ela só quer encontrar o espaço dela de fala, né? De organizar muitas vezes o pensamento e se sentir validada. Né? Quem somos nós para dizer que a dor do outro é maior ou menor ou que... Em relação a que é maior e menor, né? Exato, né? Como mensurar sentimento? Não dá, exato, né? Então, muitas vezes o que a pessoa quer é colocar isso, é apenas ter validada a sua dor, né? Porque para ela é muito importante. Quantas coisas, de repente, para mim podem ser simples, para o outro não. E quantas coisas para o outro tira de letra, mas eu tô aqui me descabelando. E faz parte, né? Quem está vivenciando o processo tem o que sente em relação a isso, né? Tem a sua forma de perceber as coisas, de lidar, tem a sua história. Então, isso é muito individual. É subjetivo demais, né? É a construção da subjetividade da pessoa. Não tem como mensurar se é pior, se é menor, se é maior. Não tem como. É o que ela está sentindo, é a construção, é a vivência dela. Exatamente. Né? Então, a gente percebe realmente, assim, cada vez mais as pessoas vêm mostrando, né, a importância desses espaços onde elas realmente possam falar, sem esse tipo de interferência ou de interrupção, né, ou de julgamento dessa forma. Apenas serem elas, apenas terem esse espaço onde elas possam falar e serem ouvidas, ponto. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer te entrevistar. Eu que agradeço. Prazer te ouviria imenso. Ainda muito falando sobre a sua experiência nesse centro de valorização à vida que eu acho tão importante, né? Alguém ter esse lugar de fala, né? Ter alguém que possa ouvi-la. É muito bonito o trabalho de vocês. Esse voluntariado é algo que nos faz ter fé na humanidade. Eu te agradeço em nome do CVV. E para quem precisar desse suporte, né, a gente já falou durante o podcast, mas vou repetir, o telefone é 188
Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, que alguém vai te ouvir 24 horas. E o site, que é cvv.org.br. É isso? No site você vai poder ter o chat para falar com alguém. Aí tem um horário específico, no próprio site já deve informar os horários de atendimento. Você pode enviar um e-mail, que no site também vai ter ali o e-mail que pode ser enviado. E os centros também, que ele já vai ter a relação dos centros postos, né, físicos de atendimento. Isso. E só mais uma observação, que o site do CVV ele é muito rico, inclusive dando gratuitamente material para as pessoas. Então tem, por exemplo, cartilhas, como você falou, de prevenção de suicídio, orientação à população de maneira geral, orientação a profissionais da saúde, orientação para a imprensa. Tem vídeos feitos em parceria com a Unicef, com especialistas e voluntários, falando, por exemplo, da questão da prevenção do suicídio com crianças e adolescentes. Então tem um material riquíssimo de vídeos com orientações para os pais, para a escola, tem PDF, material que acompanha. Então, assim, a gente convida também quem quiser saber um pouco mais a respeito, ter informação séria, de qualidade a respeito de todas essas questões de prevenção de suicídio. No site do CVV, na aba Conheça Mais, as pessoas podem encontrar muitos materiais. E também, quem se identificar com a causa, quiser ser voluntário, tem no site do CVV uma parte de voluntariado, que tem várias informações ali, a pessoa pode buscar a informação. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Ouçam o nosso podcast, ouçam os outros episódios e até a próxima.